Bem, boa tarde a todos. Considerando aí o nosso adiantado da hora, eu vou anunciar desde logo a palestra Conciliação à Distância, Fórum de Conciliação Virtual, com a presença da excelentíssima senhora juíza federal Ingrid Schroeder-Slivka e do excelentíssimo senhor juiz federal Eduardo Toneto Picarelli, que são os nossos palestrantes. Ambos são bem conhecidos de todos nós. Eu vou fazer uma breve referência ao currículo, inicialmente do Dr. Picarelli, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E a doutora Ingrid é juíza federal da 5ª Vara Federal de Porto Alegre, representante do Conselho da Justiça Federal junto ao Comitê do PRONAME, Programa Nacional de Gestão Documental e Memória, no CNJ, e é juíza consultora da gestão documental na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Então, desde logo eu passo a palavra ao doutor Eduardo Toneto Picarelli para a sua palestra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Alô, alô. Tem que apertar o botão vermelho. Boa noite a todos. Devido ao adiantado da hora, a ideia era que eu fizesse uma exposição de 30 minutos e a Ingrid falasse 1 hora sobre o fórum. O que nós vamos fazer? Nós vamos, eu vou tentar reduzir a 10 minutos minha fala, para que a Ingrid apresente o fórum, porque eu acho que é uma ferramenta sensacional. Qual é a história do fórum, né? O fórum ele nasce com uma ideia do Dr. Didonet, aqui de Santa Catarina, e a Ingrid me procura para fazer enfim, para criar a ferramenta efetivamente do processo eletrônico. E nós tivemos um grande apoio do Sérgio Tejada, né, o coordenador do processo eletrônico, que bancou a ideia e criou o fórum. Por que esse grande apoio? Nós temos um grupo bem limitado de servidores na TI, e colocar uma pessoa fazendo o fórum de conciliação virtual significa tirar essa pessoa, desenvolver as milhões de funcionalidades que vocês todos os dias nos pedem para fazer no processo eletrônico. E isso foi feito, então. O fórum, ele hoje dentro assim, de uma divisão, assim, de uma categorização da autocomposição, como negociação direta, mediação e conciliação, hoje ele faz negociação direta. Tá? Nós não temos dentro do fórum a intervenção de um mediador ou de um terceiro conciliador para conduzir essa negociação. A gente acha que num futuro bem próximo nós vamos ter que ter o fórum realmente como um fórum de conciliação, em que haja a atuação de um conciliador ou de um mediador conduzindo essa sessão virtual de conciliação. Essa é a ideia, então, num futuro bem próximo, a gente tentar fazer um desenvolvimento nesse sentido, porque eu acho que a demanda vai vir nesse sentido. O senhor Paulo Afonso já falou, outros palestrantes já falaram. Hoje, a conciliação, a autocomposição, a mediação, enfim, é uma obrigação do Poder Judiciário. Nós temos a resolução do CNJ, nós temos a Lei 9.099, nós temos um novo Código de Processo Civil impondo a conciliação prévia, né? Então, não há mais o que discutir em termos de fazer uma conciliação. Nós temos que fazer a conciliação. De alguma forma, nós temos que fazer. E essa conciliação, como foi dito por todos aqui, não é uma coisa simples de ser feita, né? Para fazer conciliação, para fazer conciliação, tem que suar bastante, tem muito trabalho aí. E naquilo, mais ou menos naquela linha que o desenvolvedor Paulo Afonso falou, né, citando o colega de Novo Hamburgo, dizendo que realmente lá eles julgam muito rápido, é verdade, eles julgam muito rápido. E às vezes é mais fácil fazer o julgamento do que fazer a conciliação. Mas a conciliação, apesar de dar muito trabalho, ela traz um resultado muito positivo para o judiciário. Ela traz um resultado muito efetivo e imediato para o judiciário, que talvez supere até essa eficiência da celeridade da solução adjudicada, né, pelo juiz, né, especialmente em termos de imagem e mais, em termos de controle da qualidade do nosso próprio trabalho. Nós dificilmente saímos do nosso gabinete para ver como as coisas efetivamente acontecem. E a conciliação é um momento para a gente verificar até esse ponto como está o andamento do nosso trabalho.
E dentro desse imenso trabalho que existe dentro da conciliação, nós temos que fazer uso da tecnologia para nos beneficiar e fazer com que essa conciliação seja feita de uma forma mais simples, que não nos onere tanto, né? Logo nós que somos pioneiros em tecnologia, processo eletrônico e tudo mais no Brasil. E hoje em dia as pessoas usam Facebook, WhatsApp, Skype, FaceTime, SMS, enfim, elas se comunicam por esses meios eletrônicos. E não são só as pessoas altamente esclarecidas que usam esses meios. Muitas pessoas usam isso. E os advogados certamente utilizam esses meios eletrônicos todos. E por que não, então, fazer uso dessas ferramentas também como uma maneira de criar uma comunicação, uma interlocução entre as próprias partes dentro do nosso processo eletrônico, mas uma ferramenta voltada para a conciliação. E é o que foi feito, né, com o desenvolvimento dessa ferramenta tecnológica aí, dentro do processo eletrônico, com a criação do Fórum da Conciliação Virtual. O que acontece? Nós já usamos no nosso dia a dia o processo eletrônico, nós usamos a videoconferência. Quem faz conciliação, especialmente em matéria previdenciária, consegue, por exemplo, interromper uma audiência, ligar para o perito e pedir para ele entrar no processo eletrônico e complementar um laudo. Enfim, nós já fizemos. Quem já não fez conciliação, logo no início da conciliação, lá como nós estamos no Progecon, em 2004, quando a conciliação na CFH ganhou corpo e se espraiou para todas as matérias e para toda a Justiça Federal, nós fazíamos conciliação por telefone. A parte não comparecia, às vezes estava lá em Pelotas, lá em Rio Grande, lá no interior, nós em Porto Alegre. A proposta é irrecusável, maravilhosa, para terminar o processo, nós descobríamos o telefone da pessoa e ligávamos para ela. Falávamos a proposta e assumíamos o risco. A pessoa concordava, nós fechávamos o acordo. Quer dizer, sempre houve a utilização de ferramentas tecnológicas, não dá para dizer que o telefone, vamos incluir o telefone também, no sentido de encurtar distâncias e facilitar a conciliação. Então, por que não termos dentro do nosso sistema uma ferramenta nesse tipo? E foi o que foi pensado. Então, nós criamos o Fórum da Conciliação Virtual, procurando criar essa ferramenta, trazer para o meio eletrônico aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos nas nossas conciliações presenciais. Então, nós procuramos criar uma ferramenta que fosse a imagem daquilo que a gente faz no dia a dia. Né, no dia a dia da conciliação virtual. Então, nós temos uma ferramenta para o previdenciário, como vocês vão para o juizado, como vocês vão ver a Indy apresentando, porque quando a gente faz conciliação em matéria previdenciária é diferente do que fazer conciliação com a Caixa, por exemplo. É diferente do que fazer conciliação com conselhos. Então, a gente procurou dotar a ferramenta de particularidades que atendessem às diversas causas, a diversidade de causas que nós temos na Justiça Federal para que elas possam atender todos esses tipos de demandas. O que nós temos hoje em termos de conciliação virtual, né? Nós temos hoje um fórum de conciliação virtual que atende demandas de execução fiscal, atende demandas de GEF, enfim, atende uma série de demandas. O que nós verificamos até agora? O uso da conciliação virtual não tem aquela intensidade ainda que nós gostaríamos que tivesse. Mas nós verificamos que, se houver trabalho, se houver vontade de utilizar a ferramenta, as respostas acontecem e os resultados aparecem. E a gente tem dois pelo menos eu vou citar dois só pontos, Ingrid. São logo quando a gente criou a ferramenta, nós fizemos um mutirão de conciliação lá em Gravataí e deu resultado. Teve acordo, um número considerável de acordos. E agora, a Vara da Conciliação em Porto Alegre, em questão de 1 mês, 2 meses, fez um monte de conciliação já usando a ferramenta da conciliação virtual. Quer dizer, a ferramenta, aparentemente, eu digo aparentemente porque a gente vai ter que usar bem mais ela está atendendo. E eu vejo, assim, os colegas com dificuldade de distância, com dificuldade, enfim, para conseguir que os procuradores vão às audiências, enfim, essa ferramenta pode ser extremamente valiosa para esse encurtamento de distâncias. Nós conversávamos ontem no tribunal, fazendo uma reunião com o representante da Caixa Econômica Federal, lá no Sisticom, e ele se comprometeu a usar a conciliação virtual agora numa série de mutirões de conciliação que vão ser realizados. E naquela conversa ali surgiu muita coisa interessante. Né? Eles tinham, primeiro que o corpo técnico da Caixa olha com um certo ceticismo quanto à ferramenta, como nós olhamos há um tempo atrás a própria conciliação presencial, pensando, não vai dar certo.
Né? As poucas experiências que eles nos mostraram de conciliação eram comunicação formal para a parte, eles abrem um fórum, largam aquele modelo de comunicação do e-mail da Caixa, perguntando se quer conciliar. Enfim, quer dizer, até isso nós vamos ter que desenvolver, pensei eu. Né? Daqui a pouco, se a conciliação virtual pegar mesmo, nós vamos ter que ter até técnicas de conciliação no meio eletrônico, né? Como nos comunicar, como melhorar a comunicação, enfim, para conseguir atingir resultados mais efetivos. Mas o que nos pareceu foi isso, que a ferramenta não está sendo utilizada com a intensidade que devia, primeiro, por desconhecimento. Quantos aqui conhecem a ferramenta da conciliação virtual? Muito poucos. Foi interessante uma reunião que nós fizemos, acho que o Hermes estava presente, o pessoal da Vara da Conciliação de Porto Alegre, em que uma proposta da Caixa indignadíssima com a conciliação virtual. Ela estava com medo que aquilo fosse acabar com as conciliações presenciais. Eu fiquei feliz, por um lado, do INSS, eu fiquei muito feliz, por um lado, porque ela está gostando de fazer conciliação, doutor Paulo Afonso. Eu falei, olha, ela está defendendo a conciliação presencial, que maravilha, a que ponto nós chegamos. O pessoal do INSS amando a conciliação, gostando de fazer a conciliação, e nós tentando explicar para ela que não, que a ferramenta ela tem por objetivo atingir um número bem limitado de causas em que a conciliação, em que o processo de negociação é mais simples. Né? E nesse caso do previdenciário, por exemplo, é um modelo que as pessoas, em regra, pela nossa experiência, elas vêm, nós marcamos, às vezes, uma mesa com um advogado que defende 10 partes, ele vem, senta naquela mesa, tem 10 audiências seguidas, ele senta ali, diz sim, 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 e acabou. Por que ele não faz pela conciliação virtual? Por que a gente faz esse cidadão vir lá do interior, às vezes ele vem com o carro cheio, às vezes, as pessoas não têm dinheiro para se deslocar, ele tem que trazer o segurado no carro dele, enfim, é um transtorno para todo mundo, para ele chegar lá e dizer, sim, aceito essa proposta de 95% ou coisa parecida. Por que, então, a dificuldade em ver essa ferramenta como um facilitador? E eu não vejo ela, em hipótese alguma, como algo que vai suprimir a conciliação presencial. Não. Até porque, hoje, do jeito que ela está, isso é impossível de acontecer. Agora, se a gente der o passo adiante, né, que é de incluir na conciliação virtual, deixar de que ela seja uma simples, mas importante negociação direta e passe a ser um instrumento de conciliação e mediação, eu tenho certeza que nós vamos, quem sabe, diminuir bastante o número das nossas conciliações presenciais. E uma coisa que a gente verificou também, que o grau de empoderamento que essa ferramenta gera para as partes é imenso, porque o juiz simplesmente habilita a possibilidade de fazer a conciliação. E não dá mais nenhum trabalho para a vara. Nós não sabemos o que as pessoas estão conversando entre elas, nós só vamos querer saber se aquilo gerar um acordo. Quer dizer, que trabalho que nos dá? O trabalho prévio, de sempre, como toda a conciliação. Não se larga a conciliação virtual e vai esperar que o pessoal da Caixa, o pessoal dos conselhos vai chegar ali e vai saber usar a ferramenta. Isso exige todo aquele contato prévio, como exige na presencial, exige toda a explicação do procedimento, exige algum tipo de treinamento para usar a ferramenta. Né? Mas quando isso se consolidar, eu não tenho dúvida que a ferramenta vai ser extremamente útil. Eu fico vendo, desembargador João Batista, o funcionário da Caixa, que é o cara que negocia mesmo, não é o advogado da Caixa, é o agente lá da Caixa Econômica Federal que está ali, que conhece o contrato, que sabe as condições negociais, que sabe até onde pode ir, que proposta que ele pode fazer. Ele vai entrar direto no fórum, vai fazer a conciliação e, quando você viu, apareceu um acordo para homologar. Mas isso depende da gente divulgar a ferramenta. E essa divulgação, ela depende de nós. Né? E a minha fala é muito mais em torno disso. A gente procurou fazer, sim, uma ferramenta para ajudar, para facilitar. Ela dá um pouco de trabalho, dá como toda a conciliação, na parte prévia, na parte de estruturação, na parte de divulgação, na parte de treinamento mesmo das pessoas. Mas o resultado dela pode ser muito efetivo, e vai ser muito efetivo se nós utilizarmos, se nós estivermos abertos, pelo menos para tentar a sua utilização. E por que eu acho que ela vai ser efetiva? Porque nós já temos resultados concretos do mutirão lá em Gravataí, que nós temos há alguns anos, e agora um recentíssimo na Vara da Conciliação, com um número bem expressivo de acordos. Então, vai depender de nós. Acho que é uma ferramenta inédita, nenhum outro sistema de processo eletrônico tem isso. A gente tende, sim, a evoluir ela para que ela deixe de ser um fórum de negociação direta e passe a ser um fórum de conciliação. Então, vocês têm hoje, tranquilamente, uma super ferramenta aí. Ela vai ser evoluída? Pode ser evoluída, pode ser melhorada, enfim, a apresentação dela pode se tornar melhor, mas o que nós temos hoje já nos resolve muito.
mas vai depender, e eu repito e insisto, da vontade de nós pararmos um pouquinho, olharmos para ela e, quem sabe, começarmos a fazer algum projeto de utilização dessa ferramenta, que está aí, é de graça e não traz muito trabalho e pode resolver um percentual significativo dos nossos conflitos. Ele começa com a questão da execução fiscal, e aqui se falou em conciliação e execução fiscal, ela pode ser muito útil para isso. Então, eu só queria conclamar os senhores a se deem o trabalho, pelo menos, de conhecer, se deem o trabalho de, pelo menos, pensar nessa possibilidade de conciliação, com o uso da ferramenta da conciliação virtual, como algo complementar aos projetos de conciliação que os senhores terão nas suas JUSCONs, nas suas varas, enfim. Então, era isso. Desculpe a rapidez com que eu falei, mas eu acho que consegui dar o recado, porque o que mais vai interessar nessa apresentação é a apresentação da Ingrid, que vai nos mostrar essa ferramenta que foi criada pela nossa TI. Muito obrigado. Bem, então, agradeço a exposição do Dr. Picarelli, que realmente nos entusiasma para o uso da ferramenta. E, desde logo, então, eu passo a palavra para a doutora Ingrid, que vai nos apresentar essa importante funcionalidade aí do EPROC, essa ferramenta tão importante, né, para a nossa conciliação. Doutora Luísa, doutor Eduardo, colegas de Justiça Federal, daí eu falo desembargadores, magistrados, servidores, é uma alegria estar com vocês nesse evento de Sejuscom. E também vou procurar ser breve, nós estamos bastante adiantados na hora. Acho que o Picarelli já passou em grande extensão um sentimento assim que nós dois temos, e ouvindo as falas que vêm desde hoje de manhã, nesse evento, a gente percebe que o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal quer colocar a conciliação dentro do processo eletrônico da Nacional, que é o PJE, e me faz isso muito sentido. Afinal de contas, nós dissemos para as pessoas, vocês não vão mais ao judiciário, vocês vão se conversar e ser decididos judicialmente na via eletrônica. E essa via eletrônica, se não apresentar também alguma alternativa eletrônica de pacificação, ela vai estar em déficit com a proposta do projeto de um processo eletrônico. A ferramenta foi desenhada, como o Eduardo já disse, a partir da ideia do Eduardo de Donet Teixeira, que interessante, ele é um juiz que propôs uma fórmula eletrônica de conciliação e ele era coordenador de Sejuscom, logo alguém que gostava e gosta, como disse a Simone ali em cima para mim, que ele ainda não se distanciou do Sejuscom, ele gosta da conciliação presencial. A gente lá em Porto Alegre também gostava da conciliação presencial e essa ferramenta eletrônica, para dizer para vocês como é que ela foi desenhada, ela saiu do que a gente fazia presencialmente, tanto em execução fiscal, e quando a gente teve a vontade de dar o passo adiante e passá-la para o juizado, e não escolhemos o juizado por acaso, ele é o processo que legalmente tem uma indicação muito clara da via conciliatória, nós olhamos ali para o então Sicoprev e dissemos, como é que vocês trabalham? E quem desenhou toda a conciliação eletrônica no juizado foi uma mão muito presente de quem estava à frente dos procedimentos de Sicoprev, que era, então, junto ao Sejuscom, com as magistradas Fábia e Graziella e mais toda aquela equipe maravilhosa ali do Sejuscom, que sabia mandar bem e, como sabe hoje, com a 26ª Vara, com um ritmo muito intenso de conciliação. Então, este foi o desenho estrutural. Então, assim, também, como disse o doutor Paulo Afonso, caindo na real, a gente tentou levar a real para dentro do processo eletrônico. E essa foi o desenho que se fez. Qual é a ideia?
tribunal. A primeira formulação é de uma resolução de novembro de 2012. E a primeira ideia básica da conciliação era, vamos levar para uma fórmula eletrônica o que a gente via que era muito simples e não litigioso, e que a gente fazia audiências para as pessoas não irem, ou a gente fazia audiência para ficar olhando os conselhos de fiscalização profissional conciliarem com as pessoas, porque não havia uma demanda real jurídica. Havia um problema de não localizar o executado, ou então, por algum motivo, ele não conseguiu pagar, enfim, e o que mais ele queria era pagar à vista com desconto ou parcelar. Mas muitas vezes ele vinha com a dificuldade de estar se distanciando, ele estava muito longe da sede dos conselhos, e a ideia foi, vamos criar alguma coisa que ele consiga conversar eletronicamente e fazer esse encaminhamento. Então, assim, se tirou a ideia de um fórum mesmo, quem já fez EAD, acabamos de fazer um fórum onde ele pudesse discutir a sua questão com o credor e ter um tempinho para ir aparelhando a sua proposta adequadamente, assim como o credor. E esse foi o primeiro desenho do fórum. O que a gente percebia na experiência de vara era mandar a carta de citação ou mandar a carta de convite para conciliar no Sejuscom, né, Gisele? E a pessoa ia lá, pagava, parcelava e acabou o processo, né? Então, enfim, a ideia foi essa criação, mas nós tínhamos um pequeno paradoxo no nosso caminho, que era, normalmente, a pessoa é citada para pagar, nomear bens à penhora e, se for numa execução de título extrajudicial, embargá-la. E a decisão entre pagar, parcelar, conciliar e oferecer embargos é uma decisão dentro da cabeça da pessoa um pouco diferente. Sim. Então, qual foi a fórmula que a gente consensuou? Esse foi o nosso primeiro consenso, foi na própria formulação da ferramenta. Consensuamos, chamamos os exequentes lá, os conselhos, que eram o nosso público imaginado, e perguntamos, vocês abririam mão de prazo para pagar ou nomear bens à penhora em favor de uma conciliação prévia? E a resposta unânime, inclusive da Caixa, quando foi apresentado, disse sim, abriria a mão. Se conciliar, ótimo, se não conciliar, o processo prossegue. Então, a nossa ideia foi criar um fórum de conciliação que abrangesse todos os exequentes que quisessem abrir mão desse prazo inicial. Então, por isso foi inventada essa conciliação por adesão, e que estivessem dispostos a negociar. E assim foi feito, e assim funcionou. Então, para os processos de execução, onde eu quero chegar com a utilização da ferramenta, para os processos de execução fiscal, de execução de título extrajudicial e para as ações monitórias, a utilização da ferramenta depende de adesão do credor. E essa utilização já está pré-habilitada, porque o processo executivo, desde o seu começo, o credor sabe qual é o seu crédito, ele tem um título, ou na monitória ele tem uma aspiração a um título, mas com uma conta que ele sabe qual é. A ideia foi, vamos criar o fórum no início do processo e pegar aquele percentual que a gente resolvia na cartinha de citação que a gente extraía da vara de execução fiscal, e 2 semanas depois tinha um monte de gente no balcão dizendo onde é que é o endereço do conselho, e nós entregávamos o endereço do conselho e as pessoas iam. E eu estou falando em Porto Alegre, e não em Uruguaiana, em Bagé, em Livramento, que as pessoas estão a 400, 500 quilômetros do indigitado Conselho de Fiscalização Profissional. E aí, esse entregar o endereço ali já fica mais complicado. Então, essa primeira ideia foi exatamente de conseguir atingir todo mundo, de conseguir ser assíncrono, de conseguir ser atemporal e de conseguir fazer com que todos os processos pudessem ser beneficiados da conciliação independente de pauta e de deslocamento de procuradores. Então, assim foi o primeiro desenho. Quando pensamos na fase seguinte, e que então conversamos com quem atuava ativamente na frente de conciliação para os processos de INSS, nós víamos, se tínhamos o relato dessa situação que o doutor Eduardo colocou, de um advogado que chegava ali nas audiências do Sejuscom, com os seus processos de benefício de incapacidade, o doutor Índio é meu exemplo clássico, chama-se Índio o advogado, ele ia lá, concilia, e muitas vezes sequer sem levar a parte. E daí a gente viu ali também uma possibilidade de um processo
com um potencial altíssimo de conciliação, já estava na cultura do INSS e já estava na cultura daquele escritório que frequentemente estava perante o Sejuscom, como mais um cliente potencial que ficaria até muito satisfeito de não precisar levar a parte lá no seu carro com 10 pessoas que perderam um dia inteiro de trabalho, ou como a Patrícia bem colocou ali no nosso fórum de discussões, que pega o ônibus de manhã da prefeitura, que ele é fornecido, leva um parente junto, passa o dia inteiro na justiça para esperar o ônibus no final da tarde para ele poder voltar para casa. E para concordar com uma proposta de 95% de acordo. Então, na verdade, o que nós fizemos é todo o preparo prévio à conciliação continuou o mesmo, mas a gente se beneficiou do processo eletrônico em favor da nossa organização e em favor da organização das duas partes, autor e réu, que não precisam mais sair do seu escritório para fazer aquilo que eles só vinham fazer de uma forma muito homologatória perante a Justiça. Porém, se a gente colocasse o fórum de conciliação no juizado, da mesma forma como a gente desenhou para a execução fiscal e para a ação monitória e para a execução de título extrajudicial, não daria certo. Porque o que acontece? A forma como o processo se conduz perante o juizado, ele tem um período de preparo prévio até esse indigitado processo estar maduro para um momento de conciliação. E isso normalmente demanda uma perícia e um cálculo, né, doutora Inês, ou alguma coisa parecida com isso. E, então, este é o momento, não ia adiantar, o autor do juizado entra com a ação, aperta aquele botão lá do sistema, quero conciliar, mas o processo não está maduro para conciliar, não tem os documentos, não tem a perícia, não tem o cálculo, o procurador do INSS não olhou. E, então, o que se fez? Se procurou trazer para dentro do sistema do processo eletrônico aquilo que os Sejuscoms e as varas faziam, que era aquela troquinha básica de e-mails com planilhas. Ah, esses aqui dá para conciliar? Ah, tá, então, qual é a proposta? Enfim, bota a proposta, e, enfim, toda aquela tramitação extraprocessual que se fazia, se conseguiu colocar dentro do sistema numa conversa entre painel de procurador e painel de vara, ou painel de Sejuscom, onde estiver o processo, para que essas tratativas prévias aconteçam e para que esse processo de juizado possa ser efetivamente levado a um fórum ou a uma audiência com a maturidade suficiente para que um acordo possa ser discutido e entabulado. Então, o que acontece? Existe uma fase chamada habilitação de fórum para os processos de juizado. Essa mesma fase, habilitação de fórum, existe. A conciliação foi estendida nesse mês que passou para os processos que tramitam perante o TRF. Então, os processos em segundo grau, o doutor João Batista já estão, e o doutor Paulo Afonso já estão disponíveis para a utilização da ferramenta. Na semana que passou, a pedido, inclusive, do doutor João Batista, nós fizemos uma reunião com a Caixa, que tem o seu GT. Ela vai fazer conciliação via fórum nos processos que vão ser selecionados. Cadê o áudio ali? Né, enfim, que estava presente na nossa reunião. E nós não conseguimos conversar com o doutor Sérgio na semana passada, porque ele não estava no tribunal. Ele estava, acho que fazendo curso, alguma coisa, ele estava ausente, mas nossa próxima conversa, né, doutor João Batista, vai ser com o doutor Sérgio, para a gente ver o encaminhamento da conciliação, e me chamou muita atenção na palestra dele de hoje de manhã, o doutor João Batista, quando ele falou daquelas causas em que a questão jurídica já está assentada. Nós temos EPI, nós temos TR, nós temos alguma questão que deixou de ser controversa ou deixou de haver alguma esperança de reforma da decisão. E aí, como muito bem coloca o doutor Sérgio, investir tempo e procurador e dentro de uma estrutura já super congestionada é burrice. Né? O caminho é a conciliação. E trazer o advogado lá de Guarapuava é uma maldade até o tribunal. Ele pode fazer dentro do computador do escritório dele. Então, tanto para o tribunal quanto para o juizado, vai existir essa fase prévia de habilitação, ou seja, é aquela conversinha que a gente fazia por e-mail, com a listinha, inclusive o doutor Guilherme tinha uma lista na mão quando nós conversamos. A gente quer transformar essa lista numa lista eletrônica, nós temos um processo eletrônico.
para encaminhar isso. Então, assim, qual é a ideia? É que aqui é um processo de juizado especial cível e que provavelmente a parte deve ser a Caixa Econômica, porque para o previdenciário tem formulários específicos, que pode ser apresentada uma proposta. Nesse momento, o procurador da entidade ali vai falar com a vara. A parte lá, o autor da ação do juizado, não tem ideia de que isso está acontecendo. Então, pode ser aqui incluída uma proposta. Ele ficou trancado lá na porta giratória da Caixa, a Caixa oferece R$3.000 de indenização, ela alimenta ali a proposta dela. Se o processo for previdenciário, foram criados formulários. Esses formulários variam de acordo com o benefício previdenciário que esteja sendo solicitado e os campos que são necessários para implantar esse benefício previdenciário em folha de pagamento. Também ali dentro tem um campo possível de ser alimentado, dessa questão que foi citada hoje pelo doutor Sérgio, não sei se, acho que pelo doutor Paulo Afonso também, da questão o que é que a pessoa não entende de direito, ela quer saber o que ela vai ganhar. Então, tem um campo lá na proposta que vai dizer, olha, você tem tantos R$1.000 de atrasados que correspondem a tantos % do valor total que seria devido. Então, essa proposta pode ser alimentada pela vara, nos que trabalham, por exemplo, no sistema do Sicoprev, no sistema da 26ª Vara, né, Patrícia, é com proposta alimentada pela vara, ou então ela pode ser mandada em branco para o procurador do INSS e ele vai preencher os campos de acordo com a proposta dele. Então, ela pode ser enviada em branco ou ela pode ser salva e enviada com um conteúdo pré-estabelecido dentro das propostas do INSS, que a Justiça já conhece, para facilitar o trabalho lá do procurador que está sozinho ali. No painel do procurador, ele vai saber que tem propostas de acordo pendente de análise, em branco ou previamente preenchidas. E aí, este é o painel do procurador. Ele olha no campo conciliações, que tem conciliações criadas, abertas, aguardando manifestação, ou uma proposta de acordo pendente de análise, que é o caso concreto. Ele clica, ele descobre todas as propostas que tem, e dentro da lupinha ali, eu acho que ele consegue enxergar a proposta. Analisou, concordou, preencheu, ele devolve a proposta para a vara. E aí ele tem algumas opções. Ele pode salvar a proposta e devolver, aceitar, se foi uma previamente preenchida que ele viu que está de acordo com os parâmetros que o INSS usa, ou ele pode dizer, não, esse processo aqui eu não concilio, ele já avisa para a vara. Então, ele não precisa pegar lá da listagem aquela, ele já avisa aqui, olha, esse daqui não é passível de conciliação. Havendo a proposta de acordo, o que acontece? Daí o processo passou daquela fase judiciário e INSS e ela vai passar para a fase, agora o judiciário vai mostrar para o autor do juizado que existe uma proposta de acordo, então a vara vai fazer a habilitação do fórum nesse processo que está maduro para conciliação. E aí ele vai poder habilitar individualmente ou em bloco. Ele pode selecionar quantos processos ele queira habilitar e habilitar quantos fóruns sejam entendidos oportunos. Pode fazer ou pelo painel de propostas ou então processo por processo. Quando habilita o fórum, a vara dá o prazo que ela tem como a sua atuação padrão, 1 dia, 5 dias, 10 dias, para que o advogado seja intimado da existência de uma proposta de acordo. O que acontece com toda a sistemática de fórum, tanto para juizado quanto para a execução fiscal? Os localizadores principais de processo não são alterados. Todos os localizadores de fórum são localizadores secundários, o que facilita em muito
o trabalho das varas. No nossos trabalhos de conclusão do nosso EAD, eu postei uma sugestão de utilização de fórum na execução fiscal ou na execução de título extrajudicial, e uma sistemática que nós fizemos ali com o Sejuscom de Porto Alegre. A gente fez um mutirão que foi incentivado pelo Sisticom e que aconteceu em julho e agosto de 2014, e na atuação em Porto Alegre, o Sejuscom serviu de apoio para as varas. Os processos não saíram das varas de execução, os servidores do Sejuscom foram habilitados com o perfil de servidor da vara, ou seja, eles não tiraram os processos do localizador principal que estavam, e a vara incluiu eles no localizador secundário, o mutirão. Acontecendo, e aí as intimações foram todas geradas pelo Sejuscom. Aí esse é um ponto importante que eu não falei na execução de título extrajudicial e na monitória e na execução fiscal. O fórum nasce pré-habilitado em qualquer processo, mas ninguém tem bola de cristal para saber isso, se o juiz da vara ou se o mandado emitido pela vara não contar isso para o executado. Então, cada processo onde seja possível o fórum, as varas têm que ver se aquela entidade que ajuizou, se aquele conselho, ou seja, qual for o exequente, que ajuizou a ação, é aderente ao fórum, e se ele for aderente, eu utilizo na minha própria vara, e imagino que as varas de execução fiscal também utilizem um modelo similar, eu colocava no despacho e na carta de citação essa possibilidade. Isso também implica um treinamento, assim, ou pelo menos uma capacitação para os oficiais de justiça, porque quem usa mandado, se a pessoa entender por abrir o fórum, o prazo de nomeação de bens à penhora de embargos não conta até o encerramento do fórum com ou sem acordo. No processo de juizado, ou nesses processos que tramitam perante o tribunal, a habilitação do fórum, que eu falei que as varas fazem, informando qual é o prazo de intimação do advogado, gera evento no processo eletrônico. E aí, o que aparece no processo eletrônico? Até aquelas telas que eu estava mostrando de propostas preenchidas, encaminhadas à entidade, retornadas à vara, quem estava conversando era o painel da vara e o painel do procurador. Aqui agora, que foi apresentada uma proposta e que nós vamos chamar o autor do processo a essa possibilidade de conciliação, ele vai receber uma intimação no processo eletrônico. E aí lança um evento de intimação com o prazo que a vara houver alimentado, a proposta de acordo, se existir, se não existir, não vai aparecer esse primeiro documento, mas para o INSS sempre existe, e para o cível é facultativo. A próxima evolução da ferramenta vai possibilitar a juntada de documento pelo proponente da proposta, um documento externo ao formulário, que foi um pedido da AGU e que a Caixa Econômica também se manifestou interessada. Então, hoje aparece a proposta de acordo que houvesse sido alimentada no sistema e existe um anexo. Esse anexo é o quê? Esse anexo é uma explicação para o advogado quais são as regras do fórum, como ele funciona, como faz para acessar, qual é o prazo de duração. Então, aqui, aquele documento que estava antes, era a proposta. Está aqui a proposta. E ali tem, então, todos os campos necessários, o percentual de atrasados, que tem qual é o percentual e qual é o valor que a pessoa vai receber. E aqui são os regramentos que são de utilização da ferramenta e de regramento de como é que essa ferramenta funciona, para que cada advogado que receber um fórum possa saber como vai se comportar no sistema. Quem pode criar o fórum? Ou o advogado ou a própria parte. Na primeira versão dele, falava em execução em estágio inicial, que a pessoa, muito provavelmente, nem advogado tinha. E para o juizado, a presença do procurador não é obrigatória. Então, pode ser que o fórum venha a ser criado pela parte. Normalmente, como 90 e tantos % dos nossos casos tem procurador, vai ser o procurador mesmo. Quem não tem procurador, a vara vai ter que ir fazer uma intimação de que existe a possibilidade,
com a explicação como é que funciona a ferramenta. Então, aqui seria uma abertura pela própria parte. Eu vou pular isso aqui, que é o mais incomum. Quando foi feita aquela intimação e ele entendeu que vai criar, ele cria um fórum de conciliação. Aí vai lançar evento no processo eletrônico, mas nós não vamos ver o conteúdo das conversações entre as partes, a menos que gere acordo. Então, o advogado cria nas ações, no menu de ações do processo, clica no botão Fórum de Conciliação e cria um fórum, que é ali nas ações, bem à direita, Fórum de Conciliação. Ele vai escolher qual é a parte que ele está representando. O fórum, só existe um fórum para cada parte. Então, havendo mais de um réu numa execução, ou, eventualmente, mais de um autor no juizado, não existe. Mas, enfim, havendo mais de uma parte, o advogado sempre vai ter que indicar qual é a parte que ele está representando. Bom, ele criou um fórum, ele viu lá aquela intimação, se interessou, leu as regras, leu a proposta e falou, eu acho que eu vou conversar por essa via. O que ele consegue fazer ali? Ele tem um campo ali em cima, onde ele consegue visualizar a proposta de acordo, aquela que a gente viu alimentada ali, e ele tem um campo de troca de mensagens, como um fórum. E ele tem as opções ali embaixo de como encerrar o fórum com acordo, sem acordo ou para negociação posterior. Ele leu a proposta do INSS. Ele tem duas alternativas. Ou ele retorna a tela de mensagens e apresenta uma contraproposta, ou ele concorda com o encerramento do fórum na forma desta proposta. Ele gostou da proposta tal qual ela foi apresentada. Se ele clicar aqui, isso aqui gera o acordo instantaneamente para ser submetido ao magistrado da vara ou do Sejuscom. Se ele quer que aconteça algum ajuste nessa proposta, você se enganou, o percentual de honorários que eu contei lá na inicial não era 20%, era 30%, ele vai falar lá ele vai conversar lá no fórum e vai mandar a mensagem dele, dizendo, olha, aqui alguma coisa eu quero que adeque, o termo inicial, enfim, ele vai apresentar a contraproposta dele. Só quem mexe no conteúdo da proposta é o procurador da entidade. Então, cada fala que o advogado fizer, o que a parte fizer, e que o INSS concordar, o INSS vai ter que mudar aquela proposta para que possa gerar aquele resultado de concordar com essa proposta fica congelada e já vai direto para acordo. Se acontecer o acordo, ele vai gerar direto o documento. Se acontecer essa conversação entre a parte, vai aparecer para o procurador do INSS que teve um fórum criado. E aí ele vai ver como é que ele vai conversar ali, e para a secretaria vai aparecer um localizador secundário, conciliação iniciada, sem tirar o processo do local. Então, o que aconteceu até então? A vara e o INSS conversaram, chegou-se a uma proposta de acordo, que foi lançada lá no evento 115, foi intimada a parte autora, se ela estava querendo conversar sobre essa proposta, que é a dona Maria, lá no evento 116. A dona Maria se interessou, abriu um fórum, e agora ela vai conversar com o INSS. Então, ali, cada mensagem que é trocada, igual é um fórum desses EAD que a gente faz, se a dona Maria tivesse sem advogado falando sozinha, ela vai aparecer sem login. Se for o procurador dela, vai aparecer o login do procurador, e a resposta do INSS vai aparecer com o login do INSS, e as mensagens vão aparecendo ali à direita e são digitadas lá em cima. Assim, eles vão trocando mensagem. E, enquanto está pendente essa conversa, cada vez que entra alguma coisa, vem um aguarda manifestação ali, dizendo o número de processos que o outro lado precisa se manifestar. O prazo total do fórum é de 15 dias, e se ali não se sinalizar encerramento com ou sem acordo, ele vai encerrar sem acordo por decurso de prazo. As 3 possibilidades de encerramento são com acordo, sem acordo ou para negociação posterior,
que pode ser uma indicação para o Sejuscom de que ali é oportuno designar uma audiência de conciliação presencial. Ou pode ser que a parte peticione e diga, olha, nós estamos conversando na via administrativa e vamos resolver a nossa demanda. Acontecendo o acordo, ele gera o conteúdo do acordo dentro do processo eletrônico. Aquela intimação do evento 120 é só se acontecer de a dona Maria ter aberto o fórum sem o advogado dela, e aí essa intimação ainda vai para o advogado para ele conferir o acordo feito. Na maioria dos casos vai ser feito pelo próprio advogado, essa intimação do evento 120 não vai acontecer. Quando o fórum for de execução de título extrajudicial, de execução fiscal, de monitório ao cumprimento de sentença, existe até um campinho, ou alguns campos, que o procurador pode preencher da forma como ele pretende a extinção do processo dentro das modalidades mais comuns de extinção. E, se for o caso de parcelamento, ele apenas informa o número de meses. Opcionalmente, se ele quiser preencher o termo de acordo, pode preencher, mas não é obrigatório. Confirmando o acordo, também vai gerar evento no processo eletrônico. Maiores informações na wiki do EPROC, no portal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, tem dentro do wiki do EPROC, né, no wiki da conciliação, ali dentro dos campos da wiki, tem que procurar processo eletrônico. Tem ali como é que funciona o fórum, qual é o regramento, sugestões de funcionamento. E também tem no portal do TRF da 4ª Região, que a gente abrindo ali a conciliação, e lá dentro aquele linkzinho que tem um computador, um note aberto com 2 mãos se dando, tem essas informações, inclusive vídeos tutoriais sobre o funcionamento do fórum, que podem ser utilizados interna ou externamente. Assim, em termos muito rápidos, eu pincelei como é que funciona o fórum e fico à disposição, doutora Luísa. Bem, eu agradeço à doutora Ingrid pela sua exposição e manifesto aqui minha satisfação de ver que a ferramenta, da última vez que eu ouvi a doutora Ingrid apresentando, a ferramenta evoluiu para alcançar procedimentos de outras classes, né, do juizado, do tribunal. A gente vê que há uma evolução e isso me deixa muito satisfeita. Nós já não temos mais tempo para as perguntas, né? Mas a doutora Ingrid apontou os caminhos para buscar a solução de dúvidas nas páginas da Justiça, tanto da seção como do tribunal. E então agradeço à doutora Ingrid, agradeço também a presença de todos. E informo que as atividades amanhã reiniciam às 9h pela manhã. Obrigada a todos.